Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Mais uma manhã abençoada aqui. Estamos fazendo esse devocional toda semana, todos os dias tem esse devocional. São no máximo 10 minutinhos e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 16 de João, versículos 5 a 16. E diz: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém. Então, graças ao Senhor, estamos aqui. Ele foi para a cruz e nos enviou o Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo, a qual ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele que nos traz a consciência, é Ele que nos traz a convicção de que nós temos que nos arrepender, e Ele traz o arrependimento genuíno. Se nós o permitirmos fazer a boa obra em nós, nós nos arrependeremos, nós nos arrependemos e nós nos entregamos a Ele. E Ele traz toda essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. E Ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus através da minha e da sua vida, tudo aquilo que Ele faz em nós, tudo aquilo que Ele ministra os nossos corações, a nossa mente, que nós vamos fazendo. Nós glorificamos ao Jesus. Jesus é glorificado através daquilo, da boa obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, nós temos que permitir Ele falar conosco, porque às vezes Ele está falando, é aquela voz que está falando dentro de você, dentro da sua mente, de alguma maneira com você, às vezes, na maioria das vezes, não é audível, não é uma voz a qual você possa reconhecer, mas conforme você vai obedecendo, você vai sabendo que é Ele, você vai o conhecendo cada dia mais, até que Ele fale bastante ao teu coração, você não consiga mais viver sem Ele estar te orientando, te falando todas essas coisas, pois Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito de Deus que Jesus nos deu, Ele é o nosso conselheiro, porque Jesus foi o conselheiro, nos foi enviado, Ele veio para nós, porque Jesus o enviou, como diz a palavra. Então, sabe, quando você fala algo, está dizendo dentro de mim, na maioria das vezes, é Ele. Por que na maioria é isso? Porque às vezes é a nossa própria carne, às vezes é o nosso próprio eu falando para nós, que nós queremos aquilo, e depois o que acontece, e quando é nós mesmos falando, nós achamos que é Ele, quando nós percebemos que aquilo que nós fizemos não glorifica o Senhor, não vinha dele, a gente fala, uau, isso realmente não era do Senhor, era meu, era de mim mesmo. E é conforme nós vamos tendo essas experiências e nos aproximando mais e mais dele, ele vai nos ensinando e nós vamos aprendendo a ouvir a voz dele. Mas uma coisa eu posso te falar, quanto mais você ler a palavra de Deus, mais ele vai falar ao teu coração, ele vai trazendo a consciência, o arrependimento conforme você vai lendo, ele vai testificando as verdades da palavra no nosso coração, conforme nós vamos lendo, e nós vamos lendo e olhando para a nossa vida, e ele vai trazendo essa consciência do pecado, dos erros, da justiça do Senhor.
em nós. Então, a palavra, ela já é revelada, o que nós precisamos é lê-la. Nós precisamos ler todos os dias, ler sempre a palavra do Senhor. Pedir que o Espírito Santo nos ensine. E muitas vezes você vai ler e nada vai acontecer e não vai entender. Mas muitas vezes irá acontecer. Conforme nós vamos lendo mais e mais nós vamos conhecendo ao Senhor e mais nós vamos nos conhecendo nele também. Porque é tão importante quanto conhecer ele é saber quem nós somos nele. A partir do momento que nós temos a identidade firmada de quem nós somos nele, muitas coisas, vamos dizer, se destravam na nossa vida espiritual e nós começamos a ter discernimento e buscar e alcançar tantas coisas no Senhor através disso. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo que habita em nós a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito começa a habitar em nós. Porém, nós vamos ver mais para frente que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. Este é o único pecado que não há perdão. E nós devemos ter comunhão com Ele, dia após dia. Amém? Então, o Espírito, Jesus, nos enviou, nos presenteou com o Espírito para que Ele faça a obra em nós e que nós tenhamos comunhão com Ele para saber tudo aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Ele é o próprio Deus e Ele é a ligação também ao Senhor. E Jesus será glorificado em nossa vida através daquilo que Ele fizer em nós. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você possa dar ouvidos e conhecer mais e mais, dia após dia, a voz do Espírito Santo na sua vida. Um forte abraço, um excelente dia, um excelente final de semana e até segunda.